E pasmem, muita gente se forma dessa forma. Dessa forma, é. Né? Antigamente a gente pegava um trato, para eu saber qual era a dose de não sei o que, ou qual era a manifestação clínica de uma determinada... Eu tinha que pegar um livro-texto e ler, até chegar àquela informação, não era assim? Então eu acumulava informação. Agora o cara vai lá... Rapidinho, digitou... Aparece isso aqui e o resto. Como é que aquilo dali se estrutura? Isso sob o ponto de vista técnico. Meu avô, voltando lá, ele estudava filosofia na faculdade de medicina. Filosofia fundamental, né? Deu a ele, deu ao Dr. Décio, né? Deu ao professor Mário Barreto Corrêa Lima, a capacidade, o estofo para eles tornarem-se profissionais que não são só diagnosticistas ou prescritores, né? Eles escutavam, avaliavam o contexto todo, porque existe um sem número de interferentes sociais, políticos, econômicos, familiares, emocionais, psíquicos, sei lá mais o que, em cima da doença, né? A doença não é só que aparece aquilo ali que aparece, né? E às vezes você consegue chegar, antecipar, melhorar o diagnóstico, minorar o sofrimento. Todo mundo já escutou falar assim, fui no médico e só de ir lá, só de falar eu melhorei. Não é verdade? Já escutei muita gente falar isso. Não é mágica, né? Isso é a capacidade de acolher, de escutar e de deixar o cara fluir lá as preocupações dele. Ele, às vezes, só de elaborar um raciocínio, ele bota ordem no pensamento dele e as coisas ficam mais claras. Não é verdade? Então, essa habilidade vem se perdendo. Entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Né? E se eu tivesse poder, eu faria com que o pessoal estudasse em livro, que o pessoal tivesse uma formação humanística. Humanística, isso aqui eu acho que é muito importante. Eu acho que é isso que no mundo todo, inclusive também na área de educação, eu acho que falta muito isso, sabe? Esse conhecimento humano, conhecer as pessoas. Pois é, eu acho que isso é de tudo, né? Tudo. Sem esse estofo, sem essa preocupação aqui, por exemplo, do Instituto Mão de Luva, não estou fazendo propaganda, mas é uma coisa que me chama a atenção, né? É que duas pessoas idosas, né? Que podiam estar perfeitamente jogando buraco em casa, né? Tiveram a preocupação de sair numa tarde fria e vir aqui para fazer alguma coisa que vai trazer não que o que eu esteja falando tenha densidade para isso, mas que contribua, né, de uma forma política, cultural, não é? Para o crescimento do nosso município. Né? A gente às vezes não é isso aqui. Você tem o Cantagalo hoje, assim, e às vezes a pessoa não sabe toda a história, foi uma das preocupações, né, de Celso. Não sabe a história de Cantagalo. Começamos a ver a história de Cantagalo e fomos vendo tem um pouquinho aqui, tudo solto. Não tinha um encadeamento para você ver o que aconteceu para chegar até aqui, né? As pessoas também importantes do nosso passado, foi o caso do Chapeau Prévost, por exemplo, que eu me lembro que você falou que a primeira, né? Quando entrou, como é que foi? Eu trabalhei no 6º ano da faculdade, naquela época tinha a SUSEMI, né, que é a Superintendência de Serviços Médicos do Estado. Então, o sextanista fazia uma prova para ser bolsista da SUSEMI. Então, ele ia dar plantão nos hospitais de pronto-socorro. E eu fiz opção para ir para o Hospital Souza Aguiar. Naquela época, era o maior hospital de pronto-socorro do Rio. E cheguei lá na escala lá da Chapeau Prévost. Equipe, Chapeau Prévost. O que é Chapeau Prévost? Ninguém no Hospital Souza Aguiar sabia o que era Chapeau Prévost. Se era um lugar, se era uma pessoa, que pessoa era, aquele negócio. Entendeu?
sei lá quantos anos depois, eu cheguei em Cantagalo, olhei para uma placa, chapou para vô. Lembrou? É, aquele Ué, mesmo. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, quer dizer, tem no nome de rua uma pessoa que teve a importância que ele teve e a gente não conhece, não valoriza as pessoas. Nós estamos vendo agora, Celso, nós fizemos um tour pelo cemitério de Cordeiro, porque nós descobrimos que o professor Batista, Manuel Vieira Batista, que foi professor importante nessa área toda de Friburgo, de Bom Jardim, de Cordeiro e Cantagalo, criou escolas e tudo mais, e que morreu. Eu fui ao enterro dele, né, porque fui aluna dele aqui em Cantagalo, em 75, né, e que no final das contas o corpo foi levado para Cordeiro. O corpo dele estava em Cordeiro, alguém falou isso e nós começamos a falar, mas por quê? Fomos descobrir as razões por que ele estava em Cordeiro, o corpo dele, fomos ao cemitério, realmente está lá e tudo direitinho. E nessa ida lá, nós acabamos descobrindo que eu tinha ido ao cemitério no enterro lá em Cordeiro e vi que tinha alguém da família de Euclides da Cunha enterrado em Cordeiro. E eu falei isso com o Celso mais de uma vez. Falei assim, eu tenho certeza que eu vi isso. Tal. Quando chegamos em Cordeiro, falamos com o rapaz lá, que é do cemitério lá, e fomos descobrir que tem família de Euclides da Cunha enterrada em Cordeiro. Filho e neto de Euclides da Cunha. Então, você vê, a gente vai vendo as coisas, né, do passado de Cantagalo, médicos, aqueles jornalistas, né, fomos descobrindo gente importante, que era conhecido até na Europa, e que um ilustre desconhecido em Cantagalo. Se valorizar essas pessoas, né? Eu acho que isso daí é a nossa base. Quer dizer, a nossa cultura se constrói em cima disso. Isso, é verdade. Ignorar isso daí é a mesma coisa que você negligenciar a construção dos alicerces de uma casa. Mas é muito difícil a gente conseguir qualquer coisa disso, né? A gente né? vive hoje uma cultura de informação. É verdade. Você se alimenta de uma forma passiva de televisão, não é essa verdade? É verdade. Aquelas noticiazinhas picadas que aparecem de mídia social, aquele negócio todo, não se aprofunda. Não se aprofunda, tudo muito na superfície, né? E o que o senhor considera que é o ser humano mais importante no mundo, hoje? Aquela pessoa que você puxa, essa pessoa... Minha mãe. Foi bom falar na sua mãe, né? Quantos anos está fazendo sua mãe? Minha mãe tem 100 anos. 100 anos, puxa, 100 anos. Já tem quase 101, né? Vai fazer em outubro, né? Dia 12 de outubro ela fará 101 anos. São quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 2, aliás, somos 2, né? A Lourdes, né? É isso mesmo. São só vocês dois? Só nós 2. Hoje está todo mundo cantagalizado, né? Eu vim primeiro, depois a minha irmã veio, depois os meus pais já idosos, quando meu pai adoeceu. Antes de adoecer, eu consegui importá-los do Rio para Friburgo. Né? Como os dois são originários de cidades do interior, eles digo, não, nossa cota de cidade pequena já foi cumprida, né? Então eles moraram em Friburgo alguns anos, e naquela época os meus filhos estavam estudando por lá, foi muito bom, eles deram um imenso suporte. E há 11 anos, mais ou menos, meu pai adoeceu e já no final da vida veio para cá, faleceu no Cantagalo, está sepultado aqui, embora seja mineiro, e a minha mãe está aqui conosco esse tempo todo. E ela, sem dúvida, é um baluarte. Imagino. Mãe é mãe, né? Não é? Bom, doutora Frânio, acho que foi uma alegria muito grande conversar com o senhor. Tem 1000 coisas que a gente ainda poderia conversar, com certeza. Sabe? Essa experiência, né, que eu tenho aqui, esse relacionamento médico-paciente, né? Eu falei isso do Dr. Francisco, e ele confirmou, né, desse relacionamento, que eu me lembro que ele falou assim, que só de olhar a paciente, entrar na sala, você já começa a...
O senhor tem um a fazer diagnóstico. diagnóstico. É, Isso às vezes até na sala de espera. é mesmo? Abre porta, fecha a porta. Você dá uma olhadinha. Tá dando uma olhadinha. Essa eu acho que também uma coisa que me fascina dessa nossa medicina caipira sem nenhuma conotação pejorativa, né? Aqui eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas. Aliás, quem me disse isso foi o Dr. Júlio, né? Que foi a pessoa que me acolheu aqui profissionalmente quando eu cheguei. Comecei a contar um pouquinho, mas ele me disse numa das nossas primeiras conversas, com aquele jeito dele de falar, né? Com o tempo você vai conhecendo as famílias e conhecendo as doenças das famílias, né? Aí depois ele continuou com um negócio que eu não vou contar. Porque ele foi falando de família. Tua família é assim, tua família é assim. Isso eu não vou falar, não. E é uma verdade. Então, essa possibilidade de você entrar na casa das pessoas, né, e conhecer. Às vezes você está atendendo uma pessoa, mas você sabe que naquela queixa tem aquela queixa tem uma origem num outro problema que ela não falou, mas você sabe. Né? Então, com alguma habilidade, você chega ao problema e encontra com alguém na rua e dá um toque e as coisas vão... isso foi um aprendizado, né? Isso é uma coisa que você não aprende na faculdade. E é uma coisa, assim, realmente deslumbrante, assim, né? Esse relacionamento humano. Eu acho que você se sente parte. Eu me sinto parte dessa comunidade aqui por causa disso. Né? Porque a comunidade me abraçou e eu a abraço também. Eu acho que isso, para mim, foi muito... Mas não pode deixar de fazer uma pergunta aqui. Você acha que é importante para o médico ter fé? Absolutamente. Não tem como, né? Não tem como dissociar. Não tem como, né? Eu acho que medicina tem ciência, tem arte e tem que ter muita fé. Entendeu? Eu até me penitencio, né? Às vezes, né? Eu vejo obras que não são minhas. Eu vejo obras da fé, né? Às vezes, né? De pessoas que têm uma fé tão forte, tão segura, uma determinação, que elas superam coisas que a ciência não explica. Tem um monte de momentos desses, né, de ter observado isso. Eu acho que a fé é uma grande base. A gente estava falando do conhecimento, né, dos nossos antepassados, dos feitos deles que construíram essa sociedade que a gente vive. Eu acho que a fé, a ética, a moral, elas embasam o caráter da gente, né? Embasam aquilo que a gente reflete para a sociedade. A contribuição que a gente possa dar passa bem por aí, né? Então é com muito grande alegria que nós recebemos, aprendemos muito, né? Com o senhor sempre aprende, né? O senhor não queria ser professor, não? Você nunca foi professor, não? Já foi? Você tem muito jeito de professor. Eu tenho um mestrado, né? Essa história do mestrado, a gente está encerrando e eu estou começando, né? A história do mestrado foi quando a Anvisa foi criada lá. Uma das responsabilidades da gerência era a coordenação da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Então, naquela ocasião, não sei como é que está hoje, mas existiam 34 centros de informação e assistência toxicológica esparramados no país, e eles tinham assim, vocações completamente desencontradas, né? Tinha um centro assim, que queria só tratar de picada de cobra, o outro só queria tratar de intoxicação de metal pesado, o outro dava suporte à indústria farmacêutica. E como é uma rede, todo mundo tinha que falar a mesma língua. E aí nós organizamos um curso para nivelar, né? E eu tive o prazer de dar aula nesse curso muito tempo. E foi engraçado o negócio,
porque eu era o único professor do curso que não era professor doutor, né? E um dia, uma outra professora do curso, minha grande amiga, que estava no consultório, ela me telefona e diz assim, número do CPF. Aí eu disse, né? O nome todo da Dona Maria Dina, que é a minha mãe. Ela foi fazendo umas perguntas, ela falou, que negócio é esse? Não, estou te inscrevendo aqui no processo seletivo para você fazer a seleção para o mestrado. Não, eu sou médico daqui, Cantagalo, o meu negócio é outro, não vou fazer mestrado. Não. Vai fazer mestrado, sim, senhor. Não tem tempo, não quero, não posso. Não. Ela me encheu as vidas. Olha, está inscrito, já fiz a inscrição, você vem, faz a prova. E então você vai pensando, se você quiser fazer a matrícula, você faz. Se você não quiser trancar a matrícula, você tranca. Se você quiser diminuir o número de disciplinas daquele semestre que você disse, assim. E eu fui fazendo o negócio, né? E foi um aprendizado interessantíssimo, né? Foi muito bacana. E eu tenho o título de mestre, né? A minha experiência foi essa que eu te disse, de trabalhar, ter dado aula. Tem todo jeito, assim, de professor, né? Todo jeito. Então, doutor, pronto, agradecemos muito o senhor ter aceito o nosso convite e ter nos feito passar essas horas, esses momentos agradáveis, né, de receber toda essa experiência longa e rica que o senhor tem na sua área médica e humana, que é tão importante quanto, né? Agradecemos muito, muito mesmo a sua presença aqui entre nós. O Instituto está muito feliz com a sua presença aqui. Eu agradeço também demais a oportunidade, porque é uma forma de eu prestar contas, sabe? Essa comunidade que me acolheu e que tanto amo.